O posicionamento, ele libera destinos. E o posicionamento que essa igreja hoje ela vai se colocar. Por que eu gosto muito de sexta-feira, amado? Porque sexta-feira todos os pais de santos, eles veem irmãos com algo, irmãos invertido. E a primeira coisa, sabe o que eles fazem? Ele primeiro manda todos os demônios, primeiro ir nas encruzilhadas, e depois aí aonde tiver um crente. Por quê? Porque, irmãos, a oração do crente, ela retém as coisas do adversário. Mas também precisa entender que tem que ter fé para poder ouvir e acreditar que nessa noite os portais vão ser fechados. E vai abrir sua porta para que você possa entender que nessa noite eu aceito tudo, mas não aceito, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. Estamos aqui nesta noite, irmãos, para poder ministrar uma palavra, irmãos, direcionada aonde pessoas estão nessa noite, irmãos, a ser acompanhado, Wallace, por esse espírito imundo e não está se posicionando pensando que está com Deus. Só que nessa noite, Deus estará mostrando para mim e para você que o Senhor nessa noite está preocupado em poder guardar a tua mente, guardar teu coração, porque nessa noite eu preciso entender. Troca esse fundo, por favor, porque também nem esse também é. Porque eu preciso me conectar nessa noite, porque tem algo, irmãos, que está pulando de um lado para outro. E esse de um lado para o outro, sabe o que acontece? É como se, irmãos, meu Deus do céu, é como se abre, irmãos. Eu não vou pensar que o senhor está comigo. Quando se abre-se uma sessão, aí tem um crente louco que glorifica na igreja e pede para Deus ir visitar pessoas que estão sendo tomadas por demônios. O que acontece, Wallace? A sessão não vem, os demônios não descem, a pomba gira ela não roda, e o pai Joaquim ele fica bravo, aí vai lá no roncó e começa, irmãos, a bater nele mesmo, porque ele quer que o Exu Caveira desça para poder falar que você está sendo cercada por ele e você poder ir aonde você for, que você não vai ser morta e você não vai ser morta. Aí o que Deus faz, cara? Deus começa a levantar profeta, mas profeta tem que ter vergonha na cara e entender que ele foi chamado para guerrear. E para chamar para guerrear, você precisa entender e não ter medo de guerrear. Porque nessa noite, meu Deus, já estou começando a sentir Deus, né? Porque nessa noite, irmãos, esse que chama, irmãos, que todas as catatumbas, irmãos, elas são visitadas para que crentes mortos. Só que hoje vai entender uma coisa: ele vai ter que reverenciar aquele que está na casa. Ele vai ter que reverenciar que tem um crente louco ali que não precisa ninguém falar. Ele glorifica Deus. Aqui já tem entendendo, irmãos. Tem crente vivo na minha esquerda, tem crente vivo na minha direita. Porque, irmãos, aí, irmãos, começa a entender que tem pessoas que falam assim: pastor, você é macumbeiro? Não, eu só entendo o que acontece lá dentro e Deus me transformou para poder pegar o evangelho e não mentir para você. Oh, meu Deus do céu. Mas eu preciso me posicionar e entender que nessa noite Deus vai visitar, irmãos, esquinas que têm nomes aqui, que está totalmente, irmãos, embaraçado, irmãos, com bichos, para que você não ande, para que você não prospere, para que você não cresça. Mas nessa noite há uma palavra de Deus. Eu vou liberar uma palavra profética e eu quero
te ativar nessa noite, para que você possa entender que o céu, ele reage quando tem fé. Porque o céu não reage quando não tem fé. E é por isso que tem muita gente que não está entendendo que quando sexta-feira é culto de guerra, é culto de batalha. Você nem precisa abrir a boca, mas se você estiver intercedendo, alguém vai ser liberto. E se eu perguntar aqui nessa noite, se tem alguém intercedendo para alguém que está aqui na casa, e se você levantar a mão e saber que você não está intercedendo, Deus vai te visitar, porque Deus não quer mentiroso, Deus quer pessoas verdadeiras. E se tem alguém aqui intercedendo para Deus libertar, Deus vai libertar. Porque nessa noite, irmãos, lá está Abraão, ele se posicionou, e quando ele se posicionou, Deus falou assim: sai do meio do ninho de cobra, mas eu vou te mostrar uma terra que você nem mesmo conhece, porque a terra que eu vou te colocar, você vai ser diferente, você vai andar diferente, você vai falar com pessoas diferentes. Então não adianta eu sair com a direção de Deus, mas sem ter posicionamento de Deus, porque Deus trabalha em cima de posição, em cima de direção. Se tiver, irmãos, posição, mas sem direção, tem crente que vai parar na macumba. Você pensa que eu não sei que tem crente que vai na macumba? Pastor, mas por quê? Porque o pastor, irmãos, antes de ser pastor, tem um amigo. E é vergonhoso saber que tem pessoas, irmãos, que estão saindo da igreja e quer que eu não faça com a chucaveira, pastor. Porque pensando que Deus vai desamarrar. Porque Deus desamarra, mas esse demônio vai amarrar mais ainda. Por que eu falei, irmãos, que nessa noite e essa semana da quarta-feira nós posicionamos as nossas mãos em determinado lugar para que Deus pudesse fazer aquilo que Ele tinha que fazer? Porque, Wallace, chega, Wallace, se Deus tem uma obra nessa casa, eu quero ver realmente demônio ter que gritar, Dulce, e saber que nessa casa e nesse altar ainda está limpo, ainda tem Deus, e nessa casa ainda tem pessoas que querem vida transformada, e quem quer ver vida transformada vê coisa diferente. Não adianta. Então, o posicionamento me dá direção. E quando Noé, ele recebeu a posição e recebeu a direção, mas teve pessoas que começaram a rir dele. Porque para você virar crente hoje, você precisa engolir um sapo e precisa engolir um boi com chifre e tudo. Porque tem crente que fala que ama, mas não ama. Tem crente que fala que gosta, mas não gosta. Pensa que aquilo tem também. Mas só que nessa noite Deus vai transformar, primeiro vai ser a minha vida. Porque se Deus vai transformar, Deus vai transformar a igreja. Porque nessa noite tem pessoas que estão aqui, irmãos, mas o diabo está gritando, falando assim: por que você foi nessa igreja? Por que você saiu e foi nessa igreja? Você vai acabar com o nosso relacionamento. Só que nessa noite a casa do diabo vai cair, porque Deus vai quebrar todo o relacionamento que o diabo pensou que você tinha, e ele vai se apresentar a você como o leão da tribo. Fala certo, acaba da sai. Irmãos, eu já estou sentindo, Danilo. Eu já estou sentindo mal, irmãos, porque tem uma batalha, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Tem uma batalha no centro dessa igreja. Oh, meu Deus do céu. Dulce, tem uma batalha no centro dessa igreja. Cabatuque da Sébia. Deus está me mostrando, irmãos, anjos lutando contra uma entidade, irmãos, dentro dessa casa.
pastor, mas dentro da igreja, é porque você não sabe com quem você está lutando. Você pensa que ele não sabe quem é você, você pensa que ele não sabe o teu nome, teu sobrenome, você pensa que ele não sabe onde é a tua casa. Nessa noite eu vou pedir para Deus ir à tua casa e desamarrar aquela porcaria e você ser liberto pela palavra. Meu Deus, já estou sentindo que a igreja está ficando já viva. Porque nessa noite, irmãos, ninguém vai te visitar mais não, minha filha. Porque o único que vai te visitar é o leão da tribo de Judá. É aquele que quer ver você de pé e ver com que todas as pessoas que pensam e batem no teu ombro, mas só está esperando um limite teu para poder te acusar e falar: olha aí, mais uma vez não deu certo. Só que Deus, ele é poderoso para poder não apenas visitar o que você tem, mas visitar também aquele teu coração e poder te dar a liberdade. Porque hoje, meu Deus do céu, tem corrente sendo arrebentada aqui hoje, irmão. Eu estou ouvindo barulho de corrente sendo quebrada aqui nessa noite, porque eu entendo que o posicionamento que nós estamos se posicionando aqui nessa noite, demora para ter que entender, Michele, que não tem como mais ele tentar tocar naquilo que é teu, porque o que é teu é de Deus, e se Deus te deu, o diabo não toma, e o que Deus te deu é Deus quem te deu. Meu Deus do céu, por que não teve minha oração? Foi assim: tu vai ficar até o final. Deus falou assim: Deus, você não vai continuar a oração, não, tu vai ficar quieto, porque hoje ela vai se posicionar, porque Deus tem algo na tua vida, mulher, mas só que tem alguém te perseguindo, tem alguém te perseguindo, tem alguém te perseguindo, pastor, mas não tem ninguém. Mas se você olhar lá dentro, você